Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Floresta Mundo. E há um motivo muito especial porque essas plantas estão aqui ao meu redor. Hoje eu quero conversar com vocês sobre plantas exóticas. O que elas são, qual é a nossa ideia sobre elas e como fazer uso, talvez o melhor uso dessas plantas quando a gente for falar de projetos de paisagismo, reflorestamento e até mesmo design de interiores. Eu sou a professora Luciana Salles e hoje a gente vai bater esse papo, essa aula bem legal aqui, para a gente poder compartilhar conhecimento e construir o reflorestamento todo desse mundo, porque o lema desse canal é que nós vamos reflorestar o mundo todo, plantando sempre uma árvore por vez. Bom, as plantas exóticas, o que são? Plantas exóticas são plantas que não são do nosso território brasileiro. São plantas que originalmente elas não vêm daqui da América do Sul, né? Sobretudo do Brasil. O Brasil tem uma extensão territorial gigantesca e você pode imaginar o quanto de variedades existe de plantas nesse território. E claro, aqui eu trago 3 exemplos de plantas muito presentes no nosso dia a dia, porém que elas não são daqui do nosso território brasileiro e talvez você, assim como eu até hoje, não sabia. Eu desconfiava, porém eu não sabia. Pelo comportamento delas na natureza, a gente pode ter uma percepção se elas são ou não aqui do nosso território. A integração delas com outras plantas pode indicar alguma coisa se são ou não do nosso território. Porém, para que nós possamos identificar com coerência teórica e apropriação, a gente precisa sempre recorrer às bibliografias para saber se são ou não nativas do nosso território. Mas sim, qual é a grande questão, o grande questionamento, o que precisamos refletir sobre a presença das plantas exóticas no nosso território e nos nossos projetos de paisagismo, reflorestamento ou design de interiores? O que eu venho observado é a presença, sobretudo aqui dessa plantinha que chama Zamioculca, nos projetos de design de interiores dos últimos anos. Ela tem ocupado um espaço bem relevante e é uma planta exótica. E é uma planta exótica que eu, particularmente, não havia observado a presença dela aqui antes da inserção dessa nova tendência decorativa. Bom, com isso a gente tem a introdução de uma planta exótica num bioma que já existe outras plantas exóticas mais conhecidas e mais populares e que a gente já observou como elas se comportam. A minha questão é a seguinte: por que nós não podemos lançar mão na decoração de plantas ou nativas ou plantas que fossem exóticas, porém que nós já sabemos como elas se comportam, né? Por que nós precisamos exatamente trazer uma planta totalmente desconhecida no seu comportamento, nas suas necessidades, talvez até mesmo nutricionais, ao invés de lançarmos mãos de plantas que nós já sabemos como se comportam, que aí uma substituta bem equivalente seria a própria Sansevieria, né, a espada de São Jorge, para compor esses projetos de design de interiores. Quando a gente fala de projetos de reflorestamento, a gente tem um lastro maior de problemáticas. Entre elas seriam os serviços ambientais que essas plantas exóticas podem oferecer ou não. Seria também como essas plantas exóticas se comportariam a longo prazo, porque reflorestamento significa reflorestar, recompor uma flora que foi danificada, destruída ou até mesmo inexistente, né? Chegou ao grau de ser inexistente. Nos projetos de reflorestamento, eu cheguei numa conclusão que é a seguinte: sempre que possível, seria muito interessante nós lançarmos mão, e sobretudo, de plantas nativas brasileiras, né? Nativas já pressupõe que são brasileiras. E também lançar mão de toda a produção teórica e científica que os órgãos brasileiros já fazem nesse assunto. E eu pontuo, sobretudo, o trabalho da Fiocruz Mata Atlântica, que tem construído um arsenal de conhecimento e pesquisa e laboratório sobre as plantas nativas brasileiras. Então, caso for compor
um projeto de reflorestamento, seria muito interessante que lançássemos mão das plantas nativas em primeira opção. Caso não seja possível, caso seja inviável manter um projeto somente com plantas nativas, até por uma questão de desconhecimento técnico, e necessitar a introdução de plantas exóticas no projeto de reflorestamento, e aí são as exóticas lenhosas, que nós lançássemos mão, então, do conhecimento sobre as plantas nativas que nós já observamos o comportamento delas na natureza, sabe? Não necessitar introduzir plantas exóticas, no caso, que nós não conhecemos como se comporta. Não sabemos, nem por bibliografia, mas nem por experiência prática, e aí eu exalto a experiência prática de lidar com as plantas exóticas, quando a gente pensa no projeto de reflorestamento, que a gente está falando daí de longo prazo, né? O prazo mínimo é 5 anos. Então, um projeto de reflorestamento ele precisa ser muito bem pensado e avaliado as consequências de se introduzir uma planta exótica. Então, caso a gente também precisa um pouco de bom senso, né? Vamos ser razoáveis, claro. Se não for possível só construir um projeto com planta nativa, e aí a gente vai trabalhar com infinitas justificativas do porquê isso não é possível, vamos então lançar mão das plantas exóticas que nós já observamos o comportamento dela aqui na nossa flora. E, sobretudo, também de correlacionamento com a nossa fauna. Essa planta exótica produz semente, produz fruto, produz a capacidade de propagação. Os nossos animaizinhos vão ter alimento a partir dessa planta exótica. Ela se demonstra muito agressiva, ela compete com outras plantas nativas e etc. É observar todas essas questões que também são postas para as plantas nativas, eu compreendo, mas elas também elas recebem um agravante por ser as plantas exóticas. Isso não se configura uma perseguição às plantas exóticas, mas é só um alerta, porque nós, enquanto profissionais, enquanto professores, enquanto técnicos, enquanto agricultores, temos uma responsabilidade no manejo dos nossos agrossistemas, uma responsabilidade na construção de projetos sustentáveis. E isso também perpassa por escolhermos as melhores espécies vegetais para compor esses projetos. Tá bom? Eu, quanto técnica agrícola, quanto agricultora, quanto brevemente mestre em educação agrícola, eu vou usar essa questão moral para suscitar alguns debates quando eu for dar aulas daqui para frente, porque hoje eu cheguei nesse ponto que é, sempre que possível a gente vai lançar mão das plantas nativas, não vamos? Porque nós amamos a agrobiodiversidade brasileira. Quando não possível, vamos utilizar então as plantas exóticas que nós já observamos o comportamento delas na natureza. Isso também se aplica para o paisagismo. Sempre que possível, né, não opte por importar uma planta nova porque tá na moda, porque alguém falou que ela é a mais apropriada para esse determinado projeto de design. Claro, a gente trabalha com oferta e demanda, com o mercado, mas que a gente consiga, sempre que possível, retirar as plantas da categoria de produto. Tá bom? Porque ela tem um comportamento, ela tem uma vida, ela tem o direito à vida. Então, vamos sempre lançar mão de trabalharmos com as plantas que nós já temos aqui em nosso território, seja ela nativa ou seja ela uma planta exótica, para ver se a gente consegue mediar ou resolver ou reduzir a possibilidade de desequilíbrios ambientais e biológicos. Lembrando que toda planta, todo ser vivo, ele produz um serviço ambiental, né? Toda planta, todo ser vivo, ele serve para algo, né?
Espero que a gente também esteja servindo para algo e eu espero que essa aula sirva hoje para algo na sua vida, tá bom? Me deixe saber aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Vamos compartilhar e vamos construir conhecimento, sabendo que nada é tão simples, não é mesmo? Nada é tão fácil da gente chegar em soluções. E o que eu for encontrando de verdade, o que eu for encontrando de resolução de problemas, eu vou compartilhando aqui no canal com vocês, tá bom? Muito obrigada. É muito bom ter vocês aqui conosco. O canal Floresta Mundo continua crescendo porque você continua aqui conosco. Muito obrigada. Fiquem com Deus.